Pupilas em Brasas, desde 2011, nunca me dobrei. Recebendo 5 indicações ao Oscar de 2024, incluindo o melhor filme, ganhando na categoria de roteiro adaptado, ficção americana chega sem alarde pela Amazon, apesar de fazer muito barulho pelas premiações onde passou. O ótimo Jeffrey Wright, conhecido por ser o comandante Gordon do último Batman, interpreta o protagonista Monk, um escritor muito inteligente, mas um péssimo vendedor de livros. Cansado de escrever bem e não vender nada, ele decide, como uma forma de crítica ao mercado de modo geral, fazer um livro ridiculamente ruim e estereotipado. Ele só não poderia imaginar que o lixo que ele escreveu como piada tivesse um enorme sucesso. Para falar dessa comédia, sim, é assim que a própria Amazon tagueia o filme, eu estou aqui com John do Teolonerd. Opa, tudo bom? É isso aí, vamos aí falar do filme, né, John? Vamos falar desse filme. E juntamente comigo também, aqueles que todos amam odiar, Nito Xavier. Tamo aqui também. Yo! Tá um ânimo, né, hoje, a gente tá muito animado. Então... Todo mundo aqui dormiu muito tarde, acordou muito cedo e decidimos gravar esse filme aqui. Sim. Indo direto pro filme, ele já começa chamando a atenção do espectador, abrindo logo na primeira cena com um termo desconfortável na tela e dando start ali o que seria a história do filme, né? É que essa cena é muito importante pro filme, né? Pra estabelecer o tom do filme. E é uma cena perfeita pra abrir o filme. Porque é um professor universitário, você tem na tela, assim, bem grande o Negro Artificial, que é o nome de um conto que ele tá trabalhando, né? Professor de literatura. E daí eles usam a palavra, a N-word, né? Em inglês. Acho que em português a gente pode falar, né? Ninguém vai... Acho que Spotify vai botar explícito em você se a gente falar a palavra. A palavra negro em inglês a gente sabe que ela é tida quase como um palavrão, né? E daí tem uma estudante branca, diga-se de passagem, que está incomodadíssima com essa palavra no quadro e acha que ela não deveria estar no quadro porque ela está incomodada. E daí você tem uma discussão muito engraçada que eu ri demais do professor e daí, enfim, essa discussão tem várias camadas, né? Você tem a camada da discussão racial, você tem a camada da discussão geracional e a camada da discussão literária, tudo junto e misturado. Só um detalhe que, assim, às vezes a pessoa que tá nos ouvindo não conseguiu identificar o nome do ator, né? O ator, ele é negro, né? Então o principal ali, o professor, ele é negro. O Jeffrey Wright é negro, exatamente. E é conversando ali com a menina que é a aluna dele, que é branca, né? É, mas interessante que ele fala assim, eu superei, né? Você consegue. Sim, é muito boa essa frase. Eu superei, você consegue. E só essa cena já dava um podcast, cara. Só essa cena já dá pra gente fazer um podcast em cima será dela. que a gente não vai avançar? Vai ficar só nela? Eu não quero falar só dela, então eu só fiz esse comentário, que só essa cena já rendia. Não vou continuar com ele. Eu acho que assim, essa cena ela é muito importante pra entender se vai continuar assistindo o filme ou não, saca? Sim. Eu acho que essa cena também, ela pode causar alguns desentendidos, assim, sabe? Porque assim como chama atenção pra alguém que vê o filme e fala assim, pô, essa cena faz muito sentido para o filme em si, então quando eu ver o filme inteiro, eu vou ver com essa cena em mente, mas também pode aquela pessoa que vai falar, sei lá, da famosa cultura woke, tá ligado? Dele olhar e falar assim, tá vendo, ó, nem os negros aguentam mais essa lacração. A pessoa pode entender facilmente dessa forma. Eu tenho a impressão, isso aí já até emenda com o assunto que a gente vai falar lá na frente, mas eu tenho a impressão que a pessoa que pensaria isso talvez nem saiba que esse filme existe. Eu tenho muito essa impressão, entendeu? Porque a pessoa não vai procurar esse tipo de filme pra assistir. Você acha que nem o fato dele estar sendo indicado ao Oscar, aí, né, que ele foi, né, indicado ao Oscar, ganhou melhor roteiro, isso não chama atenção pro cara ver o filme e depois falar, tá vendo, ó, nem eles aguentam mais? Como um cinéfilo convicto, eu conheço pouquíssimas pessoas que realmente conseguem pegar a lista dos filmes indicados ao Oscar e assistir. E geralmente a ordem de prioridade é a ordem de interesse. E pelo que eu conversei, tipo assim, eu conheci muita gente que assistiu quase todos os filmes, e geralmente filmes como ficção americana ou até o Anatomia de uma Queda são filmes que as pessoas deixaram meio que pra depois e nunca assistiram, entendeu? Então corre lá e vê Anatomia de uma Queda, por favor, gente. Pelo amor de Deus, que esse filme é maravilhoso. Que rende um podcast esse também. Sim. Tá? Mas o que eu quero dizer muito é essa questão, né, que a gente tava até comentando um pouquinho antes ali. Temos aqui na nossa colinha, né, que o Léo colocou, que é a questão de que, tipo, a própria divulgação do filme, ela não foi muito boa, né? Então filmes como Oppenheimer e Barbie, o fenômeno publicitário em torno desses filmes foi sem precedentes no cinema, né? E aí você tem outros filmes populares na categoria também que vão
ficando por causa do publicidade, do quanto as pessoas estão falando desse filme, quanto mais gente assiste, mais gente fala sobre. E eu sinto que isso não aconteceu com ficção americana, esse ponto de despertar tanto assim, principalmente pra fora da bolha cinéfila. É um filme de comédia, né? Vocês acham que a Amazon, ela erra ou vai mais pra um lado da teoria da conspiração, os caras queriam esconder no catálogo, bababá? Meu, Anatomia de uma Queda estreou lá também. Apareceu lá essa semana, sabe? Tipo, Sim. pra mim, dos 10 que estavam na lista do Oscar, o melhor filme. Mas eu não vi em nenhum momento essa questão de anunciar que ia estrear Anatomia de uma Queda. Eu simplesmente abri e falei, olha, Anatomia de uma Queda tá aqui. Não, mas é que a Anatomia de uma Queda já vinha de uma campanha mais longa e não é da Amazon, né? Embora a ficção americana tenha sido lançado nos cinemas primeiro, ele é um filme produzido pelo Prime, ao contrário de Anatomia de uma Queda. Então você tem essa diferença aí também, né? Como ele é um original, ele foi lançado no Prime Video como original Prime Video, tecnicamente ele deveria ter um tipo diferente mesmo de divulgação que o Anatomia de uma Queda teve. É isso que eu acho curioso. E nós não somos os únicos a falar sobre isso. Por exemplo, na crítica dela, a própria Isabela Boscov citou isso também, que ela achou no mínimo estranho o posicionamento publicitário da Amazon a respeito disso. Ô, Léo, eu não sei se eu vou tão longe assim em relação a, tipo, queremos esconder o filme, né, que é esse tipo de teoria da conspiração, mas eu percebo que existe sim falta de interesse, não só do Prime, mas das produtoras em geral, em divulgarem produtos feitos por pessoas negras, para pessoas negras, especialmente quando eles são tão específicos. E isso não aconteceu só com ficção americana. Então, dentro do próprio Prime, por exemplo, eu percebo que isso aconteceu, por exemplo, com a excelente The Underground Railroad, que é inclusive do Barry Jenkins, o filme dele, né, Moonlight, ganhou o Oscar em 2017. O filme é de 2016, o Oscar 2017. Que é uma série excelente, assim, e não teve também muita divulgação. Outra série que eles lançaram, que é muito legal, eu vi o primeiro episódio só até agora, mas eu gostei muito, que é Soul de Virgem, que também é uma série focada em personagens negros. São séries que não têm o mesmo tanto de divulgação que séries como... eu não vou nem comparar com Anéis de Poder, porque aí é injustiça, né? Dado o orçamento daquela série. Mas séries, até o próprio Senhor e Senhora Smith, que apesar de ser focado em duas pessoas não brancas, não é uma série sobre isso, teve mais divulgação que essas outras séries que eu falei. A própria The Boys, né? Que quando começou, ela foi um fenômeno meio orgânico também. Quando começou, não era uma propriedade conhecida igual o Senhor dos Anéis, mas virou o que virou. E eles são muito bons em fazer propaganda pra The Boys. Então eu sinto que produtos feitos por pessoas negras, para pessoas negras, focadas em questões raciais no geral, eles não ganham a mesma atenção. E eu acho que isso não se aplica só ao Prime. Eu citei exemplos do Prime, mas isso se aplica a outras produtoras também. A própria Netflix, a Star Plus, que no caso dos Estados Unidos é a Hulu, né? Que teve algumas séries nos últimos anos. Black Cake, A Outra Garota Negra, a própria adaptação de Kindred da Octavia Butler, que simplesmente nem teve divulgação e foi cancelada sem divulgação. Então tem muitas coisas assim, muito específicas, focadas na questão racial e em protagonistas negros que eu sinto que não recebem a mesma atenção de publicidade que outros produtos. Então eu acho que é mais geral mesmo. Eu não iria tão longe, tipo, queremos esconder esse filme aqui. Você citou muitos exemplos, né? Sim. Então, assim como 12 anos de escravidão, se o ficção americana tivesse sido produzido pelo Brad Pitt, você acha que estaria mais em evidência? E é doido, porque, enfim, é metalinguístico, né? O filme toca um tiquinho nessa questão também. O Léo falou que o filme é de comédia, né? E eu acho que foi uma das coisas que me fez gostar mais do filme, sabia? Que eu não sou muito fã de filme de comédia, tá ligado? Tamo junto. E eu não sou fã mais, assim, de dramas raciais. Desculpa, mas me pesa e eu não consigo, assim. Geralmente eu falo assim, não, beleza, depois eu vejo. E aí eu vou deixando muito pra depois, assim. E aí é um filme que você já percebe ali na primeira cena que tem uma tensão, mas ela tem uma coisa cômica, assim, na hora que ele fala, eu superei, você consegue. Eu falei, impossível ele tá falando isso seriamente, né? Existe um tom de ironia aí nele falando isso pra ela. E aí o filme inteiro é um tom de ironia tão forte, assim, mesmo nas cenas mais que você fala assim, puta, que zoado, hein? Isso aí é zoado e é bem real. Só que você dá uma risadinha no final, sabe? Você fala, é assim mesmo. Sim. E aí você acaba que consegue passar pelo filme inteiro de uma maneira, beleza, tem a reflexão, mas você consegue ali, me divertir. É um filme reflexivo e divertido. Eu iria além, inclusive, porque ele é apresentado como um filme de comédia. A sinopse dele é de um filme satírico. A própria premissa do filme é uma sátira. Bem, sei lá, se eu for comparar com alguma coisa talvez mais conhecida, é uma sátira meio nos
nos moldes de cara gente branca, ao mesmo tempo, o próprio filme ele vai desafiar essa expectativa de gênero, porque ele também, eu não diria que isso é um spoiler, eu não vou dar spoiler nesse sentido, mas ele também é um filme de drama. Sim. Só que ele não é um filme de drama racial, porque toda a parte de drama do filme não toca na questão racial. E essa que pra mim é a melhor coisa do filme. A maior ironia do filme, você falou que o filme é completamente irônico, né? A maior ironia do filme é essa. Você acha que você vai passar o espaço do filme inteiro nesse tom de comédia irônica, satírica, que está falando sobre questões raciais, mas quando o filme se debruça sobre os dramas pessoais dos personagens, ele se afasta da questão racial. E eu acho que isso pra mim é o maior trunfo do filme e que talvez seja também um trunfo que muita gente não vai entender. Eu meio que assumo, assim, que muita gente não pega que isso é essencial pra mensagem do filme, sabe? Que o filme ele não é inteiro sobre isso. Porque senão ele cairia na crítica que ele tá fazendo. Entende? Como você chegar pro negro aqui no Capão Redondo, parado no ponto, chegar, e aí, mano, o que você achou da biografia do Malcolm X? Ele fala, cara, eu vejo Naruto, tá ligado? Sim. Você acha que, tipo, não, ali tem um homem negro, ele deve o tempo todo adorar falar sobre a questão do empoderamento, sobre raça, sobre o movimento hip hop, tipo, não, ele tem tantas nuances, tipo, ele não é só um homem negro, ele é um homem negro, mas existe muitas camadas. Ele é um homem negro que tem mãe, ele é um homem negro que tem irmão, ele é um homem negro que tem família. E ele é um homem negro que gosta de literatura clássica grega. Não só isso, mas a questão racial vai perseguir ele sempre, lógico. Quando ele chegar, Sim. é um homem negro que chega. Mas chega todo um pacote. E ele é diferente dos outros negros que tem no filme, né? Tem ele, tem o irmão, tem a outra escritora, tem pessoas diferentes. Tem a mulher, né, que é a vizinha lá, que é meio que o par romântico dele. Tem várias pessoas diferentes e é todo mundo com uma vida comum. Não comum de uma vida sem dramas, né? Mas são dramas de pessoas. São comuns. dramas ordinários. E realmente o que você disse, os dramas não são dramas raciais, né? Você tem dramas até de outras minorias sociais entre os dramas, mas não de raça. Exatamente, E você falando que não é só sobre racismo, né, o lance do filme, e isso eu acho que o diretor ele consegue passar logo no início do filme, quando tem uma cena que o escritor, o protagonista, ele tá bravo, chateado, né, com o editor dele, falando sobre isso, e ele falando, eu nem acredito em raça. E aí quando ele vai tentar pegar um táxi, o táxi pega É isso mesmo. E é isso, e a parte de comédia funciona perfeitamente bem também, justamente por esses cortes, né? Ele fala uma parada e daí logo em seguida você vê, então. Quebra a expectativa, né? Ele fala um negócio, você espera uma coisa e não, pum, você fala, ixi, o que ele falou ali não faz muito sentido, porque o racismo tá aí na vida dele. Sim, e pode ser uma forma de também a gente tentar enxergar aí a cabeça do diretor e roteirista, que existe, é importante, mas eu quero falar sobre outra coisa. Eu posso falar sobre outra coisa, né? Sim, que é uma coisa que eu acho que sempre acaba acontecendo, né? E é por isso que eu gosto, vou enfiar outro filme aqui no meio, né? Mas é por isso que eu gosto de Moonlight também. Moonlight, ele também é um filme focado numa pessoa negra, você percebe dramas raciais ali, a frase que dá título ao filme, né? Racializa os personagens, né? Sob a luz do luar, garotos negros parecem azuis / tristes, né? Porque no inglês tem essa ambiguidade que não tem como traduzir. Black Boys Look Blue. Eu percebo um paralelo entre esses dois filmes justamente porque os dois, eles olham de maneira muito íntima para os dramas pessoais dos personagens. E eles vão além da cor, da sexualidade, né, que são temas também que estão presentes nos dois filmes, que você está simplesmente observando uma pessoa se desenvolver e essa pessoa é negra. E você não tem como fugir desse estereótipo, porque você não tem como fugir do racismo, e nenhum dos dois filmes foge do racismo. Que eu acho que é essa diferença de um discurso, que eu acho que se uma pessoa branca fosse tentar fazer um filme com essa temática de tipo assim, pessoas negras vão para além da raça, muito provavelmente ela não saberia fazer isso. Então eu acho que isso também diz muito sobre o lugar de uma pessoa negra ao fazer o filme, né? Que é até uma frase do Denzel Washington, né? Cara, não é que uma pessoa branca não pode fazer um filme sobre pessoas negras, mas a gente simplesmente já tem uma carga maior de experiência suficiente pra escrever histórias melhores. Sim. E eu percebo isso nesse filme. O Moonlight, ele quebra tanto a sua expectativa de mostrar o racismo em você, de que você espera que o filme seja sobre uma coisa. E aí você fala, Sim. eita,
Não, eu tava esperando errado, sabe? Exatamente. Vi algumas pessoas falando sobre o filme que eu confesso que inicialmente até me decepcionou de querer assistir o filme, sabe? Quando o portador da mensagem você já não confia e aí tu fala, putz, esse cara tá gostando do filme. Se ele gostou, eu não posso. Não sei se eu vou gostar. Uhum. Tipo o que aconteceu com O Som da Liberdade, sabe? Muita gente estranha abraçou, aí tu fala, parece que eu não vou querer assistir esse filme. Só uma curiosidade, você assistiu O Som da Liberdade? Assisti. Ah, porque eu tô até hoje nessa. Tipo, pra mim as pessoas erradas abraçaram, eu jamais vou ver esse filme. Desculpa. Isso acabou acontecendo com o Ficção Americana. Parece que algumas pessoas assistiram a primeira cena, assistiram o cara negando o racismo logo no início do filme e falou, esse filme é Morgan Freeman, eu quero ele. Entendeu? Tipo, racismo não existe e tal. Eu confesso que eu fiquei com um pé atrás com o filme e justamente no início eu fiquei meio perdido também no filme, né? Falei, pô, a ideia do filme é justamente brincar com isso, né? Então, mas aí, tipo, você viu uma crítica antes do filme. Eu vi pessoas falando sobre o filme, mas não com o que a gente tá trazendo, com a ótica que a gente tá trazendo. Tá, entendi. Aí quando você começa a assistir, você fala, cadê o que o cara tá falando? Onde que tá isso? Aí você não consegue achar o negócio, não consegue se conectar com o que tá passando, porque você tá esperando uma outra coisa. É que me parece que o Cord Jefferson, né, que ele é conhecido aí pelo The Good Place, pela série Watchmen, parece que ele traz muitos assuntos e acaba não se aprofundando, até pela falta de tempo, né? O cara tá acostumado com série e tal. Inclusive eu vi algumas críticas em relação a essa questão também, né? Parece que é meio raso, né? Não sei se vocês concordam. Eu abracei que era tipo, beleza, a gente não vai solucionar os problemas porque a vida é assim, tá ligado? Eu também abracei dessa forma, e eu não só abracei dessa forma, como eu não acho que é só porque nós abraçamos dessa forma, mas eu acho que isso está na proposta do filme, no sentido de que ele escolhe não resolver, porque é uma problemática que não está resolvida, inclusive. Eu sinto que tem muita frustração, inclusive, dele como autor nessa história. Eu sinto que, apesar de ser um roteiro adaptado, né, baseado numa história de outra pessoa, eu sinto que ela também é muito pessoal pra ele. Porque eu acho que ninguém que não tá envolvido naquela temática... E eu como roteirista, agora eu vou dar carteirada, né? Eu como roteirista me identifico muito. Porque às vezes eu entro nesse conflito, eu falo... Tá, uma história que eu tô escrevendo, eu quero abordar esse tema de qual ângulo? O que eu vou querer fazer e responder com essa história? Então, quando eu olho pra premissa do filme, eu confesso que eu tenho uma facilidade muito grande de ajustar minhas expectativas enquanto eu tô assistindo o filme. Porque eu sinto que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com isso, né? Você espera uma coisa e daí o filme inteiro você passa decepcionado que não é aquela coisa que você esperou. Quando dá uns 15, 20 minutos de filme pra mim e eu vejo que o filme não é o que eu tava esperando, eu já consegui ajustar. Isso aconteceu nesse filme. Eu esperava que ele fosse inteiramente uma sátira como o Cara Gente Branca, por exemplo, é. Mas ele me entregou outra coisa e quando ele entregou essa outra coisa, eu acho que até por isso que eu falei lá no início que eu acho que nem todo mundo ia pegar isso, porque eu sinto que quando um cara ele escreve bem uma história sobre pessoas negras, especialmente uma que tenta quebrar esses estereótipos, eu sinto que nem todo mundo vai acessar, porque eu sinto que ou você precisa ser negro, ou você precisa ter um letramento racial muito grande para pegar essas nuances. E aí é um dilema, porque alguém pode virar para mim e falar assim, mas então a história não funcionou, porque a história precisa ser universal. Só que eu não concordo com essa premissa, inclusive já vou jogar isso aí no universo. Eu não concordo com a premissa. Para mim, quanto mais específica é uma história, melhor ela é e provavelmente mais universal ela vai ser. Só que no fim das contas, eu acho que não existe. A gente gosta de romantizar, né? A música é uma linguagem universal, a imagem, a emoção. Mas não existe isso. Não existe uma linguagem universal porque nenhuma experiência é universal. Então, eu sinto que às vezes as questões dos alguns filmes, esse incluso, né, e eu acho que isso tem a ver inclusive com a questão da divulgação que a gente estava comentando a princípio, eu acho que alguns desses filmes eles são tão específicos que eles vão falar só com aquela galera. E isso é triste, porque isso significa que a sociedade ela não é letrada racialmente o suficiente, ela não escuta as pessoas negras realmente o suficiente para pegar o que o filme tá querendo dizer. E para mim isso é mais um sintoma de como a sociedade funciona. Isso é também um sintoma de como os pretos
presidentes, os executivos das produtoras, eles provavelmente olham pra esses filmes e falam assim, vamos fazer esse filme, o orçamento dele não é tão grande assim, vamos distribuir Oscar contender, né? Tipo, vai ser um bom indicado a Oscar, mas eu acho que eles mesmos não entendem, então eles nem sabem criar marketing pra essas coisas. Até porque dentro dos executivos e das equipes de marketing, você não tem tantas pessoas negras assim. Então, eu acho que tudo isso tá muito amarrado e tudo isso é tema do filme. Porque aí quando você volta, né, voltando pra pergunta, né, porque foi o que o Léo perguntou, né, tipo, que vocês acham que ele realmente abriu várias questões que ele não consegue responder? E eu sou suspeito pra falar justamente porque por me identificar com a história e por me identificar com a frustração de que essas coisas, elas não têm uma resposta fácil. É impossível responder. Eu não consigo responder pra você o que é melhor, se eu contar uma história dramática de uma pessoa negra sem tocar na questão racial, ou se eu contar essa história e tocar na questão racial, porque a questão racial está presente na experiência de uma pessoa. Não tem uma resposta fácil para isso. Eu não sei responder essa pergunta. Logo, eu acho que o filme também não tem como responder essa pergunta, porque ela é uma pergunta sem uma resposta simples, né? Eu percebo que muita gente ficou decepcionada, inclusive com o final, mas eu literalmente acho que o final é literalmente, sem dar spoiler do que acontece no final, mas o final é literalmente... mas enfim, eu acho que nem precisa pro meu ponto também. É tipo, ele literalmente tacando um dane-se pra... você vai ter um discurso aqui que vai resolver toda a questão. Você vai ter catarse. Essa história ela não te oferece catarse. Ela só te oferece pergunta. Ela só te oferece questão. Você tem algumas poucas catarses no filme, né? Nenhuma delas é relacionada com a questão racial. Nenhuma dessas catarses, né? Você tem a catarse da questão do irmão dele, a relação dele com o irmão dele. Você tem algumas catarses ali no filme, mas você não tem nenhuma relacionada à questão principal do filme, que é como é que a gente resolve esse impasse, né? Publicitário, estrutural. Não tem como. E o próprio filme, ele faz a metalinguagem de que, tipo assim, no fim das contas, é uma obra que vai ganhar dinheiro com esse tema, vai participar dos prêmios porque também tem esse tema, e aí você volta pra discussão do filme, sabe? É um filme que fala sobre questões raciais e fala sobre dramas de um homem negro, que não quer ser o padrão que um branco vai achar que ele tem que ser, tá ligado? Ou o padrão que o branco gosta de comprar. Só que aí, no final das contas, quando o filme acaba, você fala assim, peraí, mas qual é a indústria que fomenta isso também, tá ligado? É uma indústria de homens brancos, quer dizer, foi escolhido pelos homens brancos. Eu acho que toda essa discussão é válida, e eu acho que essa parada que você falou da questão de falar com todo mundo e tal, eu também acho que tem aquela parada do entender, sabe? Tipo, você precisa entender todas as... Muitas vezes o filme vai falar com você vai curtir o filme, você vai gostar da obra no geral, mas você não vai entender todos os símbolos e todas as posições de câmera. Eu com 2001, Odisseia no Espaço, é isso. Porque a galera fica muito presa a isso, tipo, sabe, você entendeu o que ele quis? Tá, ok, não entendi. Mas e daí? Tipo, tá ligado? Sim. Isso não vai mudar a experiência que você tem com a obra porque você entendeu ou não entendeu um certo símbolo que tinha ali. Sim. Inclusive, chegou pra mim uma pergunta, né? Eu teve um amigo meu branco, inclusive, que ele assistiu. Ele falou, mano, eu gostei muito, mas eu fiquei sem entender uma coisa. O filme, ele tá criticando a autora... Eu esqueci o nome dela, mas é a autora que é interpretada pela Issa Rae, né? Que é a autora que escreve o livro lá, que eu rachei o bico, porque, tipo assim, até o título tá escrito. Enfim, e o filme, ele passa o filme inteiro fazendo chacota dela, mas no final das contas, no último diálogo que eles têm... Que é maravilhoso. É perfeito. E ele é perfeito justamente porque ele não te oferece também uma resposta sobre o que o filme quer dizer sobre ela. Sim. Porque o filme, ele tá dizendo o seguinte, o mundo é complexo, a gente tá numa sociedade capitalista e o preto também precisa ganhar dinheiro. E aí ela solta o que pra mim é a melhor citação do filme, né? Que é quando ele fala assim, eu vejo tanto potencial nas pessoas negras, e ela me solta, potencial é o que as pessoas dizem quando elas acham que o que tá na frente delas não é bom o suficiente. Eu falo, cara... É muito boa essa frase, cara. É isso. A gente tá muito preso na perspectiva dele, né? E na perspectiva dele, o que ela produz é horrível, né? É lixo, Exato. Se o filme tivesse sido contado na perspectiva dela, a gente sabe o que ela pensaria sobre ele, inclusive. Na hora que ela responde, eles falam, tá, peraí, então tem um contraponto sobre a posição dela no filme, assim, deixaram ela falar, entendeu? Exatamente. Nessa cena específica, ele faz exatamente o que ela faz. E ela defende a literatura dela, mas critica aquilo que é igual ao dela.
eu fico meio perdido nessa hora, sabe? Eu vou pegar minha interpretação, porque essa cena ela é completamente aberta a interpretações, mas o que eu entendo que ela tá fazendo ali é o seguinte: essa história vai ser contada de qualquer jeito, porque ela é contada. O Green Book tá aí pra gente ver. Essa história vai ser contada de qualquer forma, então é melhor que um de nós conte, como ela falou, com pesquisa de fato. Ela foi a campo pesquisar, ela não tirou do nada. Então ela tá fazendo o seguinte: ela tá pegando o que o sistema gosta e usando o sistema contra ela. Ela não faz inclusive a mesma coisa que ele, até porque o que acontece com ele foi acidente, né? Ele escreve justamente pra ridicularizar. Ele escreve uma ficção, né? Ela vai pelo lado do real, né? Da pesquisa. Ela foi pro realismo da pesquisa, assim, entregou pra branquitude, que a branquitude quer consumir. Mas é interessante você ver também, que eu acho que é um ponto que o filme discute também, embora de uma maneira mais sutil e menos importante na trama, que é tipo assim, não tem só pessoas brancas aplaudindo ela quando tá lá logo no início do filme, no lançamento do livro dela. Você tem pessoas negras lá também consumindo aquilo e batendo palma para aquilo, porque a gente tem pouca coisa disso. Verdade, bem lembrado. E é pesado a gente pensar nesse sentido, e hoje eu tento fazer, porque é complicado, né? Eu me identifico muito com o Thelonious, né, que é o nome dele, que ele é chamado de Monk, mas o nome dele é Thelonious. Eu me identifico com o Monk no sentido de que, tipo assim, mano, eu cresci com um ponto de vista, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, até porque hoje eu já meio que superei isso, mas eu também reconheço que isso também me trouxe a lugares interessantes, mas eu cresci com uma visão meio elitista de cultura, né? Eu era uma criança que escutava Mozart. Então, caramba. Eu tenho um grau de identificação com ele muito forte de, tipo assim, cara, no fim das contas, eu cresci, meu gênero musical favorito, ele é essencialmente escandinavo, que eu gosto de metal sinfônico. Tipo assim, minha banda favorita é finlandesa, e é um monte branco. Ao mesmo tempo, hoje com a minha consciência, eu tenho tentado fazer um movimento, o que pra mim é muito difícil. A gente tava conversando antes de começar a gravação, pra quem tá ouvindo, do meu TDAH, né? Eu entrei em hiperfoco. Eu me interesso pelo que eu me interesso. E eu vejo filme assim também. Eu tenho que estar na vibe de ver. Tipo, eu gosto de vários gêneros. Eu gosto de ver filme clássico, mas eu tenho que estar na vibe de ver o filme clássico. Eu gosto de ver filme paradão também, mas eu tenho que estar na vibe. Enfim, então pra mim é um esforço muito grande às vezes que eu faço de falar, não, eu quero consumir mais filmes, séries e livros de ficção de pessoas negras. E é um exercício difícil, mas pra mim que sou negro, na minha experiência pessoal, é um exercício que sempre, mano, todas as vezes tem uma boa recompensa emocional, porque me coloca numa perspectiva que é minha, mas na qual eu nunca tinha me colocado. Isso é muito doido, essa experiência de, tipo assim, de você... É como se você estivesse vivendo sua vida inteira dentro da caixa de outra pessoa, né? Quando você é uma pessoa negra e vive numa sociedade e consome uma arte, uma literatura, uma ficção muito embranquecida. E daí, quando você é colocado nesse espaço de pessoas que passaram... E é doido, cara, porque o próprio nome já diz, na ficção americana, é coisa dos Estados Unidos, mas é doido como essa experiência do negro, ela é meio universal. Então, quando você vê um TED Talk da Chimamanda falando sobre o perigo da história única, e ela é nigeriana, e, cara, eu me identifico com ela, porque eu li a Agatha Christie, então as primeiras histórias que eu rascunhei na minha vida, elas se passavam em Londres, entende? Essa coisa da ficção, né, e como nós negros lidamos com ela é muito complicada. Então, quando a gente olha pro que os dois personagens, né, eu acho que tanto ele quanto ela tem pontos de vista falhos. Os pontos de vista deles têm problemáticas, tanto dela no fato de ela estar sim se aproveitando desse sistema que se retroalimenta, quanto ele de criticar a própria classe ao invés de se unir a ela, entende? Então, você tem dois pontos de vista, e eu amo isso, que o cara ele não tá passando pano pra nenhum dos dois no que eles estão errados, mas ele tá passando pano pros dois, quanto pessoas negras que vivem nesse sistema que não foi feito pra pessoas negras. Enfim, eu empolguei falando isso aqui, mas é bem isso, assim, no fim das contas eu me identifico com eles dois, cara. Embora eles estejam em lados opostos, digamos assim, da história, eu consigo pegar vivências de ambos e colocar na minha vida pessoal como escritor, sabe? E é bizarro isso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, justamente porque alguém escreveu essa história e eu pude me identificar com ela. E porque tem muito isso do que é um bom texto e de que é um texto ruim, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, assim, eu sempre gostei bastante de ler, tá? E já li bastante porcaria por não ter livros pra ler, tá ligado? Tinha que ler os das minhas irmãs. Mas eu lembro que, tipo assim, na adolescência, os livros que pegavam muito, assim, pra galera
eram os livros, tipo, nem todos, né, eram do que a gente chama de literatura marginal aqui, não, mas eram livros que falavam realmente sobre violência, sobre quebrada, periferia. Por quê? Porque quando o moleque lia aquilo, ele falava assim, putz, essa rua do livro parece com a minha, esse campinho de futebol parece com o meu, esse cara batendo no outro parece com coisas que eu tô vendo. Então você consegue colocar a pessoa que tá lendo no mundo dela, assim, sabe? Lógico, se você ficar num tipo de literatura a vida toda, isso vai te prejudicar. E não é só porque é a boa ou a má literatura, né? Você precisa expandir mesmo se, eu só leio Shakespeare, tá ligado? Só tá, mas você não vai ler mais nada, tá ligado? Você precisa ler outra coisa. Então eu acho que a pegada dessa literatura, né, que o cara tá criticando ali, da literatura que coloca o homem negro como um padrão de homem negro que o branco quer comprar, muitas vezes pro menino negro é mais fácil ele se aproximar de uma leitura começando por isso, do que ele indo pra algo muito mais que tá fora do mundo dele, entendeu? Então também tem esse viés, assim, tipo, o que é a boa e a má literatura, sabe? Sim. Eu acho que o Nito acabou de falar remete àquilo que ele falou lá no início, do cara parado esperando o ônibus e curte Naruto, né? Sim. E no filme representa bem isso daí, né? Numa hora que o editor, que ele tá meio bravo com, tô vendendo lixo e tal, e aí o editor, ele faz a metáfora dos 3 whiskies, né? Whisky bom, whisky médio e whisky ruim, né? Sim. Você consegue escrever o whisky bom, beleza, mas você também consegue escrever o whisky ruim. No final das contas, o que a galera quer é ficar bêbado, tanto faz o whisky. No final das contas, todo janeiro eu tô lendo um livro do Stephen King, tá ligado? É isso. É sobre. Porque isso é muito doido, né? Tipo, nesse meu esforço de ler mais, né? Então, por exemplo, eu li Kindred, da Octavia Butler, não sei se vocês estão ligados. Kindred é o livro mais famoso dela. E daí, olha só, eu descobri Octavia Butler quando eu descobri o termo afrofuturismo, e ela tá sempre nas listas como uma escritora afrofuturista e uma escritora negra famosa e tal, best-seller e tudo mais. E o livro dela é sobre questões raciais. A premissa do livro é um sci-fi em que a personagem principal, ela fica voltando pro passado, pro período da escravidão, pra uma mesma fazenda. E ela tem que descobrir mais ou menos o porquê que ela faz isso. Tem várias camadas complexas nessa história. Embora ela é uma ficção científica que ela não se ocupa muito em explicar os trâmites científicos do porquê tá acontecendo igual que tá acontecendo. Que nem o Stephen King, né? Stephen King, ele trabalha com a premissa, mas ele não se importa. Abraça e vai, só acredita. É isso, a Octavia Butler tem essa vibe. E aí eu li Kindred, cara, e aí lendo o livro, eu acho que eu ouvi falar dela pela primeira vez lá em 2017, quando eu comprei o livro e ele chegou, que eu descobri que esse livro é dos anos 70. E eu falo, mano, por que tipo essa mulher é uma best-seller e eu só ouvi falar dela em 2017 se esse livro é dos anos 70? E eu comprei o livro porque a série ia ser lançada. E eu queria ler antes da série ser lançada. Só que aí quando saiu o primeiro trailer da série, eu não gostei do trailer. Eu falei, parece barato. E ela não foi também de crítica também. Eu literalmente descobri que a série ia sair porque eu estava pesquisando sobre o livro. Você não viu divulgação sobre essa série. E ela foi cancelada por falta de audiência e, tipo, a culpa também é da emissora, que não botou dinheiro. Pelo trailer dá pra ver, né? Pro nível de série que a gente tem hoje, série popular, é uma série que parece ter saído do final dos anos 2000, né? Não de 2022. E daí, enquanto eu li o livro e entendi o que estava acontecendo com essa série, eu falei, cara, a gente acha, às vezes a gente tem essa noção, né? Porque a gente tá na internet discutindo sobre isso, a gente acha que as coisas mudaram muito pra melhor, né? Mas na real, não. Tipo, Pantera Negra continua sendo, tanto o primeiro quanto o segundo, né? Continuam sendo os únicos filmes blockbuster, de fato, com a maioria do elenco negro. Kindred é um livro clássico que ganhou uma adaptação que não foi bem divulgada e foi cancelada na primeira temporada porque não teve audiência suficiente. Por que não foi divulgado o suficiente? Você tá vivendo numa época onde Lovecraft Country, a série da HBO, foi cancelada sem motivo aparente, porque ela teve uma audiência razoável, ela teve uma audiência boa o suficiente para renovação, ela foi bem de crítica, ela foi bem de audiência e ela inclusive foi indicada a vários Emmys, mas a HBO simplesmente cancelou. Quando você pega um filme que nem ficção americana e esse próprio filme, mesmo sendo indicado aos prêmios principais do Oscar, e ainda assim ele não é ele é um dos filmes, provavelmente um dos filmes menos vistos da lista dos indicados ao Oscar. E aí eu me pego justamente falando, mano, é por isso que esses filmes são necessários. Porque se eles mesmo sendo feitos, eles ainda saem do radar das pessoas, se eles não fossem feitos, a gente não teria nada, cara. Porque a gente tem que cavar pra descobrir. Eu fiz até um vídeo esses dias no meu Instagram sobre comparando Pantera Negra com Quilombo de 1984, que é um filme brasileiro, e eu assisti
assisti esse filme, eu já sabia da existência dele, eu tenho uma lista no Letterboxd de filme brasileiro de preto, né? Focado em pessoas negras. E aí eu tô tentando ver os filmes dessa lista. E aí eu tava enrolando pra ver esse. Aí eu fui ver uma série da Apple TV que chama The Changeling, que é com Lakeith Stanfield. É uma série meio de terror, meio de drama, que também não foi muito super divulgada. Aí eu comecei a assistir em 10 minutos de episódio. O par romântico dele, que é uma das protagonistas, ela cita esse filme, ela cita Quilombo. Ela falou, eu trabalhava numa locadora e aí eu vi essa capa desse filme e aí eu vi um tanto de preto na capa e fui assistir. E daí ela assistiu esse filme por causa de uma necessidade que, como estadunidense, ela tinha. Essa necessidade foi suprida por um filme brasileiro que infelizmente é mais conhecido fora do país do que dentro. Porque você vai no Letterboxd desse filme, a maior parte dos comentários são de gringos. Cara. Pô, ele tem uns problemas que eu considero uns problemas meio sérios de roteiro, mas a direção de arte desse filme, cara, já vale a pena assistir ele. Direção de arte, cinematografia, o fato de ele contar uma história que é pouco contada no formato audiovisual, e tudo isso já valeria a pena você conhecer e assistir esse filme. A gente não conhece, a gente não assiste, é um filme que foi indicado ao Palma de Ouro de Cannes, mas ninguém conhece. Ele é mais conhecido fora do Brasil do que dentro. É porque o cinema nacional pra gente é Hollywood, né? Exato. Mas você falou uma coisa interessante da questão da informação, né, da internet, e não adianta, cara. Você não vai encontrar se você não sabe o que procurar. Então, se não existe nem... porque fala, mas por que fulano encontrou, por exemplo, no seu caso, você encontrou num acaso, que você estava procurando outra coisa. A maioria das vezes é isso, assim. Você encontra uma coisa, aí essa coisa te leva a uma outra coisa, e aí você vai ali meio que destrinchando as outras coisas. Só que se você não sabe o que procurar, cara, você não vai achar. E aí se você tem uma obra que foi bem feita, que tinha tudo, né, pra estar sendo encontrada aí pelas pessoas, só que ela mesma, a própria produção, tá colocando um marketing meia boca, né, pra que não seja extremamente divulgado, ou cancelando coisas que estavam na boca da galera, né, tipo Lovecraft Country, tava todo mundo falando sobre o negócio e de repente, pumba, cancelou e já era. E aí o John que encontrou o livro e encontrou um filme, encontrou uma série, vai ter um John daqui a 10 anos e vai falar assim, nossa, olha, encontrei um livro e ele é da década de 70. Nunca vai chegar em todos os Johns, vai ser sempre um que vai encontrar e vai falar assim, nossa, ó, faz 90 anos desse livro aqui, é um best-seller e ninguém nunca me falou. Sim. Por quê? Porque eles estão interessados, e aí até meio que voltando no filme, né? Porque quem domina a indústria... Porque a gente vem falando de indústria cinematográfica, mas a gente não define o que é a indústria sempre, né? Tem um rosto. É tipo o mercado. Eu escrevi um livro sobre isso há um tempo, um livro, ó. Bom, se bem que o tamanho do texto é quase um livro mesmo. Mas eu escrevi um textão esses tempos no Medium, que chama Beleza Põe a Mesa Assim, em que eu falo sobre como a beleza importa em Hollywood quando se trata de atuação, né? Vocês já devem ter ouvido, mas eu cresci ouvindo história de, eu fui encontrado pra ser modelo, daí eu virei ator. Vários atores começam como modelos, né? Sim. Então a beleza está relacionada a isso. Aí nesse texto eu falei sobre essa questão da indústria, né? Eu falei, quem é a indústria? A indústria é o Bob Iger, que é o executivo da Disney. A indústria é a Anna Wintour, que é a editora-chefe da revista Vogue. A indústria são essas pessoas. A indústria é aquele maluco que foi de assédio lá, da Westin, aquela produtora. O Harvey Weinstein, exatamente. Que ele achava bonito, ele põe nos filmes e automaticamente a gente começa a se acostumar e achar bonito também. Exatamente. Peraí, eu não nasci com o gosto que eu tenho? Opa. Então. Não? Então. Eu não nasci gostando das coisas que eu gosto? Como assim, não? Construção social do gosto. Você nasceu gostando de Capitão Poxa, América. eu achei que eu gostava de dorama desde 1985. Eu nasci em 86. Ai, kkk. Cara, mas isso é muito doido, né, velho? Essa indústria, ela é uma indústria feita de pessoas brancas, a maioria delas homens. E daí você entra no assunto que o filme tá colocando. Isso faz diferença? Faz. Bastante. Porque as pessoas fingem que não faz, né? As pessoas que falam contra, não tem que ficar falando de racismo e blá, 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 discurso do Morgan Freeman. A indústria, ela é feita de homens brancos. Quais as histórias que eles estão interessados em contar e premiar? Então você tem, por exemplo, o Oscar de 1990, se não me engano, que quem ganha o filme, o Oscar de melhor filme é Conduzindo Miss Daisy, que é um filme, inclusive, do Morgan Freeman, de Salvador Branco, ele é um negro mágico. Aliás, quase todos os papéis do Morgan Freeman são de um negro mágico. Ô, John, desculpa te interromper, mas você consegue citar um filme do Morgan Freeman que ele é o personagem principal? Não. Então cita um filme do Morgan Freeman que o personagem principal não seja uma pessoa branca.
Cara, Tá tudo bem. é muito difícil, velho. Quase impossível. Mandela. Ah, Mandela. E só. Foi o único que veio na minha cabeça. E olha só, baseado na história real de um cara, enfim. Pô, vamos lá. O Morgan Freeman fez Mandela. É literalmente o único filme dele que eu consigo pensar que não se encaixa nisso. E porque o Mandela queria que o Morgan Freeman fizesse, porque senão o Morgan Freeman não faria. Teriam colocado Denzel Washington. Porque não tinha Pois nenhum branco. Né? Sim. Isso é um sintoma. E daí esse sintoma, quando você olha pra isso, Conduzindo Miss Daisy ganhou o Oscar nesse ano. Sabe um filme que não foi premiado esse ano como Conduzindo Miss Daisy? Aquele do Spike Lee, né? Sim, Faça a Coisa Certa do Spike Lee. A ironia do destino vai fazer o quê? Vai colocar em 2019 Infiltrado na Clã, também do Spike Lee, contra Green Book, que também é um filme produzido e dirigido por pessoas brancas, com uma pessoa negra que serve de negro mágico, de salto pra uma pessoa branca não se tornar racista mais. É literalmente a mesma coisa, velho. E você tem literalmente 29 anos separando um fenômeno do outro. Olha que loucura, bicho. A minha teoria é que, tipo, ó, nós temos um filme forte do Spike Lee. Então, coloca um outro que tem um personagem negro, aí ele ganha e beleza. Ou a gente oculta o... Isso foi a Cynthia Erivo, que é maravilhosa, grande atriz, isso não diz nada sobre o talento dela, mas isso foi a Cynthia Erivo no Oscar, indicada por Harriet, no ano que a Lupita Nyong'o não foi indicada por Oscar. Mesma coisa. Exatamente. De novo, temos mais um. E assim, ela leva o filme inteiro, assim, do começo até o final. É um filme sobre ela e as coisas que estão em volta. Não ter olhado pra aquela mulher e falando assim, peraí, né? Essa mulher precisa dar indicação, é um absurdo. Mas se ela fosse indicada, seria um absurdo maior ela não ter ganhado. Ela não ter ganhado, exatamente, porque eles queriam dar o prêmio pra Renée Zellweger. É melhor fazer ela ser esquecida e não colocar ela entre as concorrentes, do que colocar ela entre as concorrentes, aí vai ficar muito mais evidente, né? Essa diferença. Exato. Vocês estão falando como se existisse um grande complô. Vocês acham que é isso mesmo ou é um lance de tipo... Pacto da branquitude, não é um complô. Pactos narcísicos da branquitude, exatamente. Mas tu acha que rola essa conversa de tipo, vamos fazer uma estratégia aqui? Precisa, e tal, é ou natural. algo Não precisa, amigo. orgânico? É natural. É orgânico. Embora eu acho que role, não com todo mundo, mas rola. Quando o treinador da seleção brasileira vai falar sobre os crimes dos jogadores, e aí ele simplesmente fala assim, não, se houver crime precisa ser punido, ninguém falou pra ele que ele tem que falar desse jeito. Não houve tipo um complô de que você não pode citar e chamar o cara de criminoso, mas automaticamente eles se blindam, entendeu? Porque são todos os boleiros, e os boleiros se blindam. A mesma coisa acontece ali, e não é só em Hollywood, né? A mesma coisa acontece com pessoas brancas em todos os lugares que você frequenta. E não precisa ter uma cartilha falando, você vai falar isso, você vai fazer isso. Tá dentro de você vai agir dessa forma, entendeu? Você foi ensinado pra isso. Eu fiz um reel sobre Saltburn e eu falei sobre isso, que é tipo assim, cara, as pessoas não percebem que o personagem do Jacob Elordi é um filho da mãe porque ele é branco e charmoso. É tipo, é um cara branco, bonitão e rico, e as pessoas, a audiência passa pano pra ele. E eu iria mais além, a câmera, por mais que a intenção, eu sei disso, palavras da diretora, ela não acredita que ninguém é bonzinho, todo mundo é filho da mãe no filme dela. Ela fala isso com todas as letras. Mas a câmera filma ele do ponto de vista de alguém que tá apaixonado por ele. Sim. Então, você tem um cara que é um filho da mãe de marca maior, um dos mais perigosos, porque ele é um filho da mãe de fala mansa, e as pessoas compram o lado dele da história sem filtro. E aí no vídeo eu falo sobre isso, sobre como isso é puro pacto da branquitude. Sim. Entende? Como você... E é uma brecha absurda, né? Você entregar o olhar para o vilão, digamos assim, né? Pro cara que tá apaixonado por ele. Então nós estamos assistindo o filme na visão do cara, não é na minha visão. Exato. E é uma parada doida, porque igual você falou, será que rola essa conversa? Talvez essa conversa não role. Mas a gente sabe que existe campanha pra Oscar. E essas campanhas, elas são muito bem pensadas. Então, por exemplo, a campanha da Renée Zellweger, na época que a Lupita não foi indicada, a campanha tava altíssima, porque a Renée Zellweger tava fazendo um filme sobre a Judy Garland, né? Que é o filme Judy. E, tipo, tem toda uma narrativa de que a história da Judy Garland parece com a história da própria Renée Zellweger. Criou-se toda uma narrativa muito comovente em torno da Renée Zellweger, então queremos premiar a Renée Zellweger.
Se eu não me engano, o único prêmio na época que teve coragem de indicar a Lupita foi o Critics' Choice, que é um prêmio dos críticos, que também foi o único prêmio que colocou RRR na categoria de melhor filme o ano passado. Porque os prêmios dos críticos, eles estão um pouco mais livres dessas amarras da publicidade em relação aos atores e diretores. Então, o Critics é um prêmio interessante, porque às vezes eles vão na contramão do que a maioria das outras premiações vai. Então, se eu não me engano, eles foram os únicos a indicarem a Lupita e os únicos a indicarem a RRR na categoria de melhor filme também. E aí você vai olhando essas coisas, e aí é um pacto da branquitude, é um pacto da indústria, é um pacto de manter quem já tá no poder, e no fim das contas, é sobre o que ficção americana fala, porque como é um mal tão arraigado, é um mal tão estrutural, que às vezes é impossível você responder de forma correta sem parecer violento demais, entendeu? Eu acho que isso também é uma questão. Se você quiser responder, como resolver esse assunto? Arranca os brancos tudo de lá. Não, mas você não pode falar isso. Sim. Entendeu? Então nós queremos corpos diversificados. Essa é a solução. Mas sempre tem que ter o branco. Sim. Os corpos diversificados são esses, né? 500 brancos, 3 negros, 2 asiáticos. Sim. Pronto, tá de boa. Não, e quando você vai pros indígenas, amigo, dó. Quando você vai pros indígenas, a coisa fica mais feia ainda, né? Os indígenas é legal, porque você teve a questão da Lily Gladstone esse ano também, né? Por Assassinos na Rua das Flores. E aí, pergunto, se não fosse o filme do Martin Scorsese, ele estaria lá? Provavelmente não. Talvez o maior argumento contra essa galera que defende essa cultura woke seja justamente o indígena, tipo... Mano, os caras estão cagando pro que seria a pauta de cultura woke e nada. É o lance do dinheiro e no máximo ali, eu acho que até pincela, até se fala no filme, né, que é o lance do... essa galera faz isso pra se sentir bem consigo mesmo, né, tipo, pra apaziguar a culpa que a elite tem em relação ao povo oprimido, né. A melhor coisa que a gente pode receitar pro galera da cultura woke é terapia, velho. Sim. E eu amo que existe em inglês e português, né? O go woke, go broke. Em português é quem lacra não lucra. E aí tem um joguinho de palavras nas duas línguas. E eu acho ótimo, porque por mais que eles usem alguns exemplos, sei lá, tipo Caça-Fantasmas ou 8 Mulheres e um Segredo usam como exemplo de que não dá certo. Falam, mano, mas e Pantera Negra? E Barbie? Entende? 2 filmes que fizeram 1 bilhão. Vamos pra realidade brasileira. E a novela Vai na Fé, que foi literalmente, desde a Cor do Pecado, a primeira novela da Globo, principalmente focada em personagens negros, e é literalmente a novela das 7 mais rentável desde Cheias de Charme. E numa época de streaming, na era do streaming. Olha que doideira isso, que é uma coisa que na época de Cheias de Charme não tinha. E se você apertar, você joga qualquer filme como Cultura Woke. Se você apertar mesmo, se você... não, isso Alien, todos encaixam. O Predador, Exterminador do Futuro. Tudo. Titanic. Olha a luta de classes no filme do James Cameron, no filme de bilhões. E a mulher James empoderada que não quer casar com um cara que é o chatão e prefere um carinha pobre e que vive de uma forma que ela acha mais agradável, tá ligado? Pronto, cultura woke. Como é assim é mulher? Como assim a mulher quer escolher o namorado? É aquela piada que você já deve ter visto rodando por aí, né? Que é quando Deus cria a Eva e fala assim, cria uma mulher. Aí Adão fala, já começou a lacração. É o meme perfeito. É isso. Mas a maior prova que não existe cultura woke é quando existe um filme que se pauta basicamente nisso, esquece o roteiro, história e tal, e se pauta só nisso pra ganhar dinheiro. Os caras tão cagando e andando porque é história, aprofundamento de personagem e tal. Eles, vamos sentar aqui porque isso vende, é o que tá vendendo agora e faz qualquer bosta aí. Se fosse uma parada que fosse pensada, estruturada, sei lá, pra mudar o mundo, você não deixaria produzir filmes bosta com essa pauta. Se fosse feito pra mudar o mundo, os grandes executivos sairiam das cadeiras e colocariam pessoas lá que defendessem essas pautas. Exato, o que não é o que acontece. Eu acho que a gente comentou isso quando a gente fez o episódio sobre Wakanda Forever, mas... é uma coisa que eu reparei na Marvel. Você tem 2 filmes de mais de 2 horas de duração do Pantera Negra e uma série de 6 horas que é Falcão e o Soldado Invernal sobre questões raciais e em nenhum momento a palavra racismo é falada. E eles evitam o tempo inteiro chamar alguém de branco. Você tem a piadinha do colonizer, né? Do colonizador.
mas você não vai chamar ele de branco, entende? O mais próximo disso que você tem é chamar o Soldado Invernal de Lobo Branco em Wakanda, e é isso. Mas você entende como funcionam essas coisas? É tipo assim, você tem, vamos colocar aqui 5 mais 6, 11 horas de conteúdo da Disney sobre questões raciais, e aí nessas 11 horas a palavra racismo não é falada. Porque, assim como o Morgan Freeman disse, se você parar de falar, ele some. Exato. E aí, você pode levar isso aí pros dois lados, né? Não, mas é porque eles estão enfiando isso na nossa cabeça de forma sutil. Pô, não, é só porque eles são covardes mesmo. Sim. É só porque quem paga não libera pra fazer isso. Exatamente. Mas assim, voltando pra questão do filme, você vê ali pessoas que estão em uma relação de poder, né? Como a produtora do livro, o diretor do filme, são brancos, certo? E eles veem, pelo menos é colocado ali, como uma forma assim ingênua de que, assim, me interesso pela tua história, entendeu? Como se, assim, é só boboca, não é um negócio, assim, de... Pelo menos pra mim não ficou parecendo um negócio de, tipo, manter privilégio ou coisa do tipo. É só um jeito bobo de se olhar pro negro como um lance meio que de culpa mesmo, né? E não como uma parada de, tipo, eu quero manter meus privilégios. Cara, é porque às vezes é assim mesmo. Às vezes realmente não que é inocente de inocência, sabe? Mas é tipo assim, às vezes a pessoa tá realmente achando que tá super engajada naquilo. Sim. Sabe assim, de você trocar ideia com pessoas que são antirracistas, mas aí você começa a conversar e você fala, opa, peraí. Sim. Será mesmo? Tipo, você tá falando uns negócios estranhos aí. Mas, na cabeça dela, ela tá super engajada mesmo. Vila Madalena, São Paulo, tá ligado? Tem uma galera super engajada que você fala assim, caraca, que loucura, tá ligado? Desse engajamento aí. Mas não conhece exatamente aquilo, o porquê que deveria estar sendo engajada. Uma vez eu fui pra uma manifestação, já devo ter contado isso aqui, que foi muito engraçado, cara. Tinha professores, mas tinham outros servidores públicos e tinha uma galera das universidades públicas também, aqui de São Paulo. Você tá ligado? Juntou essa galera toda, vai ter gente lendo poesia, vai rolar um sarau ali em algum momento. Ok. Aí tinha uns caras entregando jornal, eu não lembro de qual partido, entidade era, mas tinha uma galera entregando um jornalzinho lá de partido. Aí eu passei, mano, eu ando igual mendigo, tá ligado? Tô sempre com barba pra fazer, cabelo eu não corto, então eu tô sempre igual um mendigo na rua. Eu passei e o cara esticou a mão, entregou o jornalzinho lá, entregou o panfleto, eu peguei. E aí quando eu cheguei lá na frente, eu falei assim, meu, cadê o cara que tava comigo, né, o outro professor? Aí eu olhei pra trás e falei, caramba, o maluco sumiu do nada. Aí eu parei, esperei, depois ele chega muito bravo. Porque ele falou que esticou a mão pro cara e o cara não entregou pra ele o jornal. Aí eu até zoei, falei, pô, mas você tá com uma polo com um jacarezinho da Lacoste, né, velho? Ô, você tá tirando, a gente tá numa manifestação. E o cara era meu vizinho aqui, morava na quebrada e tal, beleza. Só que o cara que tava entregando o jornal, você olhava na cara do maluco, você fala assim, não, velho. Não. Você pode ter estudado sobre desigualdade social. Você pode manjar muito do que você estudou, mas você nunca sentiu na pele. Mas esse cara, ele não esticou a mão pra entregar, ele demorou, o cara teve que pedir o jornal. Porque ele não reconheceu no maluco, no professor que tava na frente dele, um trabalhador ali. Ele demorou pra conseguir identificar isso, tá ligado? Então é um cara que tá ali entregando o jornal, meu, carinha de Enzo, sabe? E aí... Muitas vezes o cara não tem consciência do que ele tá falando, de que muitas vezes ele tá discriminando um cara pra quem ele tá discursando e sobre quem ele tá discursando. Então, muitas vezes é isso, é só ingenuidade mesmo. Mas às vezes não, às vezes o cara é zoado mesmo. Eu ainda não assisti, tá? Mas eu sei que esse é um dos trunfos de Zona de Interesse. De você mostrar uma família normal que está ok com o que tá acontecendo do lado deles. Que no caso é o Holocausto, né? Existe essa tendência nas histórias de ficção sobre racismo, sobre violências sociais, de desumanizar o nazista, o racista a tal ponto que você esquece que o racismo ele é mantido por pessoas normais. Um cara que vai ser nazista, mas ele é um bom pai, um bom marido, não descumpre nenhuma lei da sociedade. Toda pessoa má é boa. Depende de quem tá olhando. Depende de quem tá olhando. E eu sinto que American Fiction, de uma maneira mais leve, até por ser um filme de comédia, eu acho que eles não quiseram pesar a mão, porque assim como o Nito, cara, eu assim, você já assistiu Olhos que Condenam? Não, eu fiz questão de não assistir. Eu vi o trailer daquela série, eu já fiquei mal, amigo. Se eu assistir essa série, quem tem que assistir essa série é branco. Exatamente. Cara, eu levei um mês pra ver aquilo, cara. É horrível. Eu dava é horrível. Tem uma série também da Amazon, que é de uma família preta que vai pra um bairro branco. Ah, não, mas essa aí eu falo mal mesmo. Porque pra mim aquilo ali é torture porn de racismo. É total, assim. Tem essas características. Eu vou comparar com Lovecraft Country porque são duas obras que brincam com terror e racismo. Lovecraft Country
Country é uma obra que, apesar de ela tratar de temas pesadíssimos, e você tem cenas pesadíssimas, você trata de coisas que aconteceram que são pesadíssimas, ela é também uma obra de celebração às pessoas negras, especialmente ao nerd preto. Tipo, Lovecraft Country é uma representatividade preta de nerd que é muito rara de se ver. Inclusive, eu acho que ela tem isso em comum com American Fiction, né? Tem até a questão, logo no início de Lovecraft Country, tem a senhorinha perguntando pro protagonista por que ele tá lendo o livrinho lá do John Carter, Princesa de Marte, se o protagonista, o John Carter, é um soldado confederado que lutou pela escravidão. Ele fala, cara, é o que eu tenho pra ler, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto de aventura interplanetária e, infelizmente, o protagonista é um confederado. E daí você tem essa discussão em Lovecraft Country, você tem esses momentos em que essas pessoas negras, elas têm os momentos heróicos delas, elas são enaltecidas e tal. Cara, em Them, que é essa série que o Nito tá falando, não tem isso em momento nenhum. Ah, é só dor, cara. É só ele sofrendo e dor, e você não tem um respiro, você não tem... Então, é torture porn de racismo, cara. Eu só vi os 2 primeiros episódios, levei spoiler do 5º, e quando eu soube o que acontecia no 5º episódio, eu simplesmente decidi que eu não precisava passar por aquilo. Cara, eu sofri muito, assisti tudo e falei pra todas as pessoas pretas que eu conheço, falei, cara, não é pra você não. Não tem nada ali que você não saiba, tá ligado? Não tem uma perspectiva diferente de nada e é dolorido. Mas você não acha que seria pedagógico pra brancos? Ai, cara, eu não sei se seria. É justamente por causa da questão do ficção americana, cara, que a ficção americana levanta. Aquele episódio da menina que se pinta, cara, se alguém assistir aquele episódio ali, cara, e não terminar o episódio, tipo, com angústia, assim, de querer morrer, sabe? Não tá vivo. Ah, amigo, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu sinto que, tipo assim, obviamente, igual eu falei, eu não assisti a série inteira, eu vi os 2 primeiros episódios inteiros e tipo assim, pra mim não é. Então eu não sei, tipo, de como ela trata os outros temas e tal. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio nesse sentido. Uma que é muito pesada de se ver também, que também é da pra mim, é a que eu citei no início, né? The Underground Railroad. The Underground Railroad se passa no período da escravidão. Ela é pesada, em todos os sentidos. Só que você tem uma jornada de uma protagonista que ela já começa forte. Tipo, tudo de pesado que você vê na série está em contraponto a essa protagonista que tem força o suficiente pra escapar das situações horríveis em que ela é colocada. E eu acho que esse contraponto é necessário. Igualmente, você pode dizer se eu tô errado ou não, porque obviamente você terminou de ver a série, mas até onde eu vi e pelos spoilers que eu levei, é quase como se pelo menos 90% dessa série os negros são só vítimas. 90%? Eu acho que não tem os 10%. Você que assistiu tudo tá aí pra provar então. Eu acho que quando a gente mostra uma história de um grupo que foi violentado a esse ponto, a gente precisa também mostrar a força da gente ter sobrevivido a isso. Mas não só no depois, sabe, no pós-trauma. Tem que mostrar a luta ali dentro desse trauma. E eu acho que, tipo, quando você tem um produto tipo Them, você vitimiza demais a pessoa. E isso não é bom também para educar o branco, no caso. Eu não sei se funciona didaticamente a esse ponto. Por isso que eu enalteci em contrapartida do Lovecraft Country, porque ao mesmo tempo em que você tem eles passando por situações horríveis e pesadíssimas, você tem... Inclusive tem um episódio que eu acho genial, que é o episódio que fala sobre a morte do Emmett Till, né? Que realmente aconteceu, um fato histórico. E daí você vê o que aconteceu com ele, mas você não vê acontecendo com ele. A série dá um jeito de você ver a violência que ele sofreu, só que é uma mulher branca que tá passando pelas mesmas coisas. E é uma mulher branca que tá tentando se colocar no lugar, sabe? E ela literalmente paga 2 caras pra fazer com ela, porque, enfim, né? Estamos falando de Lovecraft Country, ela é uma mulher com poder sobrenatural, então ela não vai morrer pela experiência. Então ela tem essa segurança, né? Que é uma segurança que o próprio Emmett Till não tinha. Que também é um comentário aí, né? Você tem uma camada de comentário nesse negócio. Que por mais que ela se ponha no lugar dele e aconteça com ela o mesmo que aconteceu com ele, ela tá segura. Ela não vai morrer pela experiência. Eu acho de uma poesia narrativa muito interessante essa cena em si, né? Então você vê ela apanhando, ela levando tiro, os caras amarrando o arame farpado no pescoço dela e jogando ela no rio, que foi o que aconteceu com o Emmett Till. Mas a série faz questão, inclusive, de não mostrar a foto do Emmett Till que saiu no jornal. Você não vê o Emmett Till sofrendo isso. Você vê ela sofrendo isso. E eu acho que isso é muito mais poderoso do que você ver a pessoa negra passando por isso. Porque você entende o que você tá vendo, você entende que aquela injustiça foi feita com um garoto de 14 anos de idade, mas você, se você for uma pessoa branca, você tá vendo um igual passando por isso. Eu acho que tem uma força nessas ironias
ironias narrativas, que eu acho que elas acontecem em ficção americana também. Não nesse nível, né? Tipo, você vê uma pessoa branca passando por isso. Mas num nível de, tipo assim, ficção americana, ela te coloca numa posição numa posição complicada. Se você for uma pessoa branca, o filme vai te colocar numa posição complicada de decidir de que lado você tá, com quem você concorda. Vai levantar questões pra você. John, eu acho mais difícil ainda quando você é uma pessoa branca que concorda com a pauta racista. Uhum. De defesa e tal, de tipo, pô, você se posiciona contra o racismo. Você fica mais perdido ainda. Que é uma coisa complexa, né? Porque no final, abrindo o coração aqui, no final eu fiquei meio que nem o diretor que estava dentro do filme, né? Representado ali. Tipo, e agora, o que eu penso? Esse final parece que não tá legal ainda, sabe? Vamos mudar esse final. Aí você fica meio perdido e tal, e eu acho que o final ele é muito bom, que assim, pra mim tinha terminado no terceiro final que representa ali no filme, né? E aí eu falei, pô, esse filme podia ter acabado antes, porque aparece o protagonista entrando no carro do irmão e dando uma piscadela pra um figurante. Aí pra mim começou a fazer sentido depois o lance do figurante, sabe? Sim. Sim. As coisas são como são, né? E é difícil. É porque, assim, o conto que fala no início do filme, eu não li o conto, mas eu vi uns reviews, e aí fala sobre a arrogância da ignorância. E às vezes a gente se coloca numa posição de arrogância por achar que entende o problema do outro, né? E aí a gente se torna arrogante, que é o que acontece com até as pessoas que são brancas ali no filme, que estão bem intencionadas, mas elas são arrogantes por achar que entendem o problema que você não deixa o outro falar. Meio bizarro, né? Sim. Vocês já assistiram This Is Us? Não. Sim. Tá, eu vou dar um spoiler, mas não um spoiler Não, grande. fica tranquilo, eu não vou ver. Tem uma... eu não vou ver. Dane-se o resto. Dane-se o resto. Eu amo essa série, assim. E por mais que você tenha um personagem negro, que inclusive é o Sterling K. Brown, que tá nesse filme também, né? Indicado ao Oscar, inclusive. O personagem de Sterling K. Brown, ele foi adotado por uma família branca, né? E ele tem essas questões no decorrer da série. Só que a série sempre tratou essas questões de maneira muito mais sutil. Até 2020. A quinta temporada, ela foi ligeiramente alterada, porque eles colocaram o que estava acontecendo no mundo na quinta temporada. Então, eles colocam Covid na quinta temporada, e eles colocam toda a treta do George Floyd na quinta temporada também. E aí tem um momento específico que tem outro drama familiar lá acontecendo, e ele vai lá na cabana da família resolver esse problema e tal, ele tá brigado com o irmão dele, enfim, várias tretas aí. E na hora que ele tá indo embora, a irmã dele vai perguntar a ele o que tá acontecendo e tal, como é que ele tá. Ela fala assim, I'm so sorry, tipo assim, eu sinto muito por tudo que tá acontecendo. E aí ele olha pra ela e ele fala assim, você sente muito pelo quê, exatamente? E aí ela olha e fala assim, por tudo que tá acontecendo e tal, as coisas estão horríveis aí fora, os protestos e tudo mais. E aí ele falando assim, tá, mas você nunca pediu desculpa antes, essas coisas têm acontecido desde que eu sou criança. E você nunca pediu desculpa, por que você tá pedindo desculpa agora? Por que você tá dizendo que você sente muito agora depois de todos esses anos? Não sei, pra mim parece diferente agora. Aí ele fala assim, não, pra mim não. O George Floyd não foi a primeira pessoa a ser televisionada sofrendo violência policial e morrendo por causa disso. Eu lembro de eu sozinho em casa minha vida inteira assistindo isso, não tinha ninguém pra falar sobre, e eu não falava. Aí ela falou, meu Deus, me desculpa, porque eu nunca achei que você se sentisse assim. Eu acho que a gente realmente nunca falou muito sobre isso em casa e tal, então eu queria pedir desculpa e tal. E como é que ela fala? Eu acho que a gente nunca falou com medo de falar coisa errada. Aí ele falou, tá vendo, Kate, esse aqui é o problema. Vocês são pessoas maravilhosas, nossos pais nos criaram muito bem, e vocês sempre me amaram e tudo mais, mas eu não falava nada sobre isso, mesmo precisando falar, justamente porque eu tinha medo de fazer vocês se sentirem como você está se sentindo agora, com medo de falar a coisa errada. E esse tem sido meu padrão a vida inteira, e meu sonho é chegar em você agora e te abraçar. E sim, gente, eu decorei o diálogo, tá? Mas aí, minha vontade é chegar em você agora e te abraçar e falar que tá tudo bem, que você fez todas as coisas certas, mas esse foi meu padrão a vida inteira, e onde isso me deixa? O que isso faz comigo? Então hoje, pela primeira vez na vida, eu não vou aí te consolar sobre isso, porque eu preciso voltar pra minha casa, voltar pra minha família e passar por isso com minha esposa e filhas negras. E essa cena me pegou muito, cara, porque como alguém que a maioria dos meus amigos mais próximos é branco, e eu tenho pessoas brancas na minha família também, porque minha família é bem misturada, isso é uma realidade, cara.
gente muitas vezes deixa de desabafar certas coisas, falar sobre o que precisa, porque a gente tem medo de fazer com que as pessoas brancas, que são nossas aliadas, que são as pessoas que a gente ama, a gente tem medo de chatear elas com esse assunto. A gente tem medo de que elas se sintam culpadas. E não só medo, porque a culpa não faz nada. Eu vi falando isso, né? Culpa branca não adianta. Não adianta você sentir culpa por nada. Que é, inclusive, o que acontece com os produtores, os editores da editora do livro dele, né? Eles fazem isso, se eles não estão sendo maldosos, eles estão, no mínimo, sendo movidos por culpa branca. Não muda realmente muita coisa. Mas eu gosto dessa cena justamente por causa da complexidade que é a questão racial. Porque a questão racial, ela não é justa. E ela é principalmente injusta com as pessoas não brancas. Mas nesses momentos específicos, onde a pessoa branca tá fazendo de tudo pra lutar contra, mas ela não sabe se colocar, ela não sabe onde ela se posiciona, e ela tá ali de todo o coração dela, é aí que o racismo se torna injusto pra todo mundo. Porque ele coloca o branco numa posição de privilégio que ele não escolheu estar. E essa é a maior complexidade do racismo, e pra mim a maior mérito do filme é conseguir capturar essa complexidade. Ninguém nessa história toda hoje, salvo raras exceções de pessoas brancas, né, obviamente, mas ninguém escolheu estar exatamente na posição que está, porque a questão racial, ela foi herdada de uma história longa e sofrida. Então, eu acho que o filme, ele é excelente em capturar essa complexidade, obviamente nesse recorte específico da indústria de entretenimento, de literatura e de cinema, mas ela captura essa complexidade, e pra mim o final é isso, a resposta do filme é que não tem uma resposta simples, a não ser tipo assim, nos escutem, prestem atenção na gente e principalmente nos humanizem antes de qualquer outra coisa. Enfim, termino aí minha contribuição com essa reflexão sobre o que eu acho que o final do filme é sobre, né? Militar errado é muito fácil, inclusive pra gente negro. Eu lembro que esses dias alguém fez um tweet falando assim, vocês já repararam que todos os vilões da série Luke Cage na Netflix são negros? Vocês não acham isso problemático? Aí o showrunner da série citou o tweet e falou assim, é que eu tô tentando manter pessoas negras empregadas. E cara, quem tá nessa série? Os vilões dessa série, a Alfie Woodward, que é uma baita atriz que já foi premiada e indicada, mas pergunta se ela tem o mesmo reconhecimento de nome que várias atrizes brancas que são tão boas quanto ela. Alfie Woodward, quem é a Alfie Woodward pro grande público, entendeu? Ela ainda não chegou no nível de reconhecimento da Viola Davis, e ela tem mais anos de carreira que a Viola Davis. Tem o Mahershala Ali ali também, foi um dos primeiros papéis dele antes dele despontar. Então, tipo, tô tentando manter gente mega empregada, gente, porque falta papel pra essas pessoas. Então é melhor eu fazer vilões negros e empregar pessoas negras do que criar vilão branco pra minha história. É isso. Entenderam alguma coisa?